Muito bem isso, vocês são advogados. Hoje nós vivemos, o maior respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, mas também, evidentemente, há todo o mérito em quem estuda, e quem se dedica e passa no concurso, difícil como da magistratura, do Ministério Público, mas muitas vezes a gente vê um jovem investido numa autoridade tão grande, sem ter essa experiência, certo? Sem ter essa experiência e tomando decisões frias, decisões que muitas vezes, se ele tivesse passado por algumas experiências na vida, ele iria repensar na hora de tomar determinadas decisões. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Coisas que a gente vivenciou, que eu digo que é muito difícil hoje para determinadas figuras que vivem na vida pública sem nunca ter andado de ônibus. É diferente, cara. É diferente quando você tem uma experiência de vida, de privações, de limitações, de dificuldades, que você às vezes vê um prato de comida, tem vontade de comer e não tem dinheiro para comprar. Às vezes você vê uma roupa, tem vontade de vestir, não tem dinheiro para comprar. Quando você vivenciou isso, quando você chega numa posição de poder e de mando, a relação é outra. E você vê muito bem isso, vocês são advogados. Hoje nós vivemos, o maior respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, mas também, evidentemente, há todo o mérito em quem estuda, e quem se dedica e passa no concurso, difícil como da magistratura, do Ministério Público, mas muitas vezes a gente vê um jovem investido numa autoridade tão grande, sem ter essa experiência, certo? Sem ter essa experiência e tomando decisões frias, decisões que muitas vezes, se ele tivesse passado por algumas experiências na vida, ele iria repensar na hora de tomar determinadas decisões. Às vezes eu fico analisando determinadas sentenças, determinadas decisões que a gente se depara de esse daqui nunca andou de ônibus. Esse daqui não sabe a dificuldade que é de você querer, por exemplo, fazer uma refeição, contar as moedas do bolso e não ter para fazer a refeição. Esse tipo de sentimento, esse tipo de vivência, ele te fortalece, ele te dá uma expertise para que você possa ter empatia quando você estiver revestido em uma situação de poder de mando. Porque é difícil, é diferente a interpretação que você tem em determinada situação, você já tendo passado por aquilo. Tem gente que não sabe, mas não sabe mesmo, a não ser de ver em reportagem de televisão, as dificuldades que o trabalhador enfrenta, que aquele que vem lá da periferia enfrenta em determinadas circunstâncias, quer seja para trazer a provisão para casa, quer seja para uma necessidade que você precisa com seu filho doente. Uma coisa que eu bato muito aqui em Campina Grande, depois de 11 horas da noite você não tem... 11 horas da noite, não. Hoje, eu acredito que o horário do ônibus foi reduzido para 9h30, 10 horas. Era 23 horas, né? Muitas vezes me dói no coração você passar de madrugada e encontrar um pai e uma mãe com um bebezinho nas ruas da cidade, a caminho da busca de um atendimento médico que muitas vezes não encontra. E muita gente que nunca passou por isso não sabe o valor que uma decisão tem. Às vezes você é um prefeito da cidade, não sabe qual é a importância que tem, por exemplo, de uma cidade de Campina Grande ter uma linha de ônibus, pelo menos, que circule 24 horas. O cara só vai saber da importância disso se ele tiver vivenciado um dia experiência como essa. E a gente, infelizmente, se depara com muita coisa parecida. Mas eu só estou falando, né? Não, fica à vontade. A gente aqui, eu vou aqui registrar umas participações. Olha o tempo que ele vai tomando água.